Tu conhece um dorama chamado Crônicas de um Lar? Esse dorama japonês desse ano, 2025, dirigido por Hidehiro Kawano, ele tem 10 episódios e conta a história de Hatano, um homem de 50 anos, que é gay, né? E o Ratano, ele, por achar que na idade dele, né, ele já não tem muita assim, né, facilidade de achar um amor, e também por causa da sociedade em que ele vive, né, que é muito preconceituosa, ele se acostumou com a solidão. Ele trabalha num abrigo para animais, né? Ele está sempre adotando aí algum bichinho que é abandonado lá, justamente por isso, né? Porque ele sente que os bichinhos têm necessidade de ter um lar. E o sonho dele é ter uma casa, né? Poder pertencer realmente a um lar, porque ele não tem, ele mora de aluguel, então o sonho dele é comprar uma casa. E quando ele conhece Saco, né, que é um professor 12 anos mais novo que ele, mas que também é gay, ele acaba aí de alguma forma, né, tendo mais um motivo para tentar se aproximar, né, de alguém e poder ter aí o seu lar, né, ter a sua casa que eles tanto sonham. E quando aparece aí no seu caminho, né, o nome dela é. Quando aparece aí no seu caminho a Rotaro, né, que é uma menina de 15 anos, que pede para que ele seja o pai dela, né? Rotaro, ela não tem pais e ela tá precisando muito de algum parente, né, algum pai que se apresente em uma reunião da escola dela, né? Uma reunião para decidir o futuro dela na escola. Então ela pede, né, pro Ratano ser o professor dela. E aí, quando ele vai ver, né, é simplesmente o Saco, né, que é o professor da Rotaro. O dorama, ele aborda muito essa questão da solidão, a questão do etarismo, a questão do LGBT, a questão do LGBTQIA+, né? E ele fala muito sobre como a sociedade ainda tem muito esse assunto muito tabu, né? O quanto ainda falta questão de aceitação, do respeito, né? E o Ratano, ele passa muito por isso, né? Ele quer muito poder ser aceito, poder ser compreendido. Existem cenas assim que me comoveram muito, né? Como ele fala muito sobre ele. Ele diz que ele foi a uma agência, né, para homens gays. E quando ele chegou lá, todos os rostos, né, dos pretendentes eram pixelizados, né? Porque existia toda uma questão de privacidade. E aí ele conta que o que ele sentiu é que as pessoas ainda têm vergonha, né? Elas ainda têm medo de se mostrar, justamente porque existe uma sociedade muito, mas muito mesmo preconceituosa, né? Machista e tudo mais. E a impressão que ele teve foi que a vida inteira, né, eles precisam estar sempre se escondendo, estar sempre vivendo à margem da sociedade, justamente porque eles não podem demonstrar, né, afeto, não podem mostrar quem eles realmente são. E se você for pensar bem, né, realmente, infelizmente, a sociedade é preconceituosa, sim, né? A gente vê os índices aí de mortes e de violência, né, contra a galera LGBT, e isso é horrível, né? Isso é muito triste, porque infelizmente as pessoas ainda estão naquela de que eu não quero e eu não aceito, quando na realidade você não tem que aceitar nada, porque a vida não é sua, a vida é da outra pessoa. Você só tem mesmo o dever de respeitar, né? Você tem que respeitar como qualquer outro cidadão. E graças aí que a gente tem leis, né, pelo menos aqui no Brasil, que reparem tudo isso, né, deixando bem claro que qualquer tipo de LGBTfobia é crime, então, né, vamos aí respeitar uns aos outros. E o Dorama, ele fala muito sobre isso, né, sobre a necessidade de respeito, a necessidade de aceitação, e ele mostra como a vida de três pessoas que não tem nada a ver um com o outro, né? Tem um Ratano que só quer um lá e quer ser respeitado. Tem o Saco que não quer se envolver com relacionamento nenhum. E tem a Rotaro que só quer mesmo ter um lá, pertencer, né, a algo, né, ter afeto e tudo mais. Como a vida dessas três pessoas tão diferentes vão se juntar aí, né, e mostrar
que família não é feita só de laços sanguíneos, ela é feita de algo muito maior, que é o amor, o respeito e a compreensão. Eu vou contar para vocês aqui o primeiro episódio, né? Ele tá saindo episódio toda semana, então eu vou contar para vocês o primeiro episódio. A gente conhece nesse primeiro episódio o Ratano, né? Que é um homem de 50 anos, trabalha em um abrigo. Ele mora lá na casinha dele, super em paz, com os 2 cachorrinhos dele. E lá onde ele mora não é permitido ter animais, né? Então, quando ele decide adotar mais 2 animais abandonados, que é uma tartaruguinha e um passarinho, ele recebe um pedido de despejo, né? E aí ele vai ter que procurar um outro lugar para se mudar e tudo mais. O Ratano, ele tem mania de sempre almoçar, né, no mesmo local. E é em um desses dias que ele conhece o Saco, né? E ele tá ajeitando lá um banco para poder sentar. O Saco dá a ele um papel para ele colocar como ajuda aí, né, para fortalecer o banco e tudo. E aí ele usa esse papel e pouco tempo depois ele vai para casa, leva o papel e ele vê, né, que era um contrato de noivado e tudo, né? E ele nota que ele tinha lá colocado o nome dele e que ele era gay, né? E aí ele fala, então ele é igual a mim, né? Nós somos gays, né? Eu e ele e tudo mais. E aí ele tenta se aproximar do Saco, né? Justamente por causa disso e tal. E ele acaba descobrindo que ele se separou recentemente, né? Do noivo dele e tudo mais. E de alguma forma ele acaba sendo aí invasivo, né? Ele vai atrás desse ex-noivo do Saco, tentar saber o porquê, o que foi que aconteceu. E aí ele fala, né, que ele nunca quis muito compromisso e tudo mais. E depois de um certo tempo, né, ele volta e fala pro Saco, porque ele tá morando dentro de um carro, né, depois que ele termina lá no relacionamento dele. E ele vai falar, ó, já que você tá morando dentro do saco, meu sonho é ter uma dentro do saco, o que é que tem a ver, meu Deus, dentro do carro, né? Já que você tá morando dentro do carro, por que você não compra uma casa junto comigo? Vamos pegar um empréstimo e ter uma casa. Porque aí vai ser legal, a gente vai poder, né, unir nós dois aqui que somos gays e tudo mais, e provar para as pessoas que amar pode ser possível, né? Não querendo falar deles dois, né? Mas querendo falar que ele queria, na realidade, ele queria que morar com ele justamente para, tipo, um lar, né? Com 2 pessoas que são homossexuais e tudo mais, e que eles pudessem enfrentar a sociedade juntos, né? Como 2 amigos aí, como 2 companheiros, né? E aí o Saco de primeira, né? Ele fica super, né? Espantado com aquilo, acha aquilo invasivo, horrível e tudo mais. E ele simplesmente sai, né? Vai viver a vida dele. O Saco, ele é professor, né? E ele é professor da Ratano, que é uma jovem de 15 anos, que ela não tem pais, né? Na realidade, ela tinha um padrasto, que ela era muito apegada, mas que depois se separou da mãe dele, ele foi ter uma nova família. E a mãe dela que vive viajando aí, fazendo seja lá o que for, né? Ninguém nem sabe onde é que tá. E aí ela mora, tipo, numa pousada, né? Tipo, num lugar onde o Ratano vai morar com os bichinhos dele, né? Depois que ele é expulso do apartamento dele. E lá ele conhece a Rataro, né? E a Rataro, ela acaba se aproximando dele porque vê a possibilidade dele fazer papel de pai dela, né? Porque o Saco, que é professor dela, ele fica cobrando isso direto. Olha, eu preciso conversar com seus pais, eu preciso falar sobre o seu perfil vocacional e tudo mais. E aí ela pede para ele fingir, né, ser o pai dela. E nessa questão dele fingir ser o pai dela, né, ele acaba, o Ratana acaba descobrindo que o professor dela é o Saco. E eles terminam se aproximando de alguma forma, né? Ele fala novamente sobre a questão da casa para eles comprarem tudo. E a menina fica super empolgada, né? Ela, você quer comprar uma casa? Então peraí. E aí ela vai no quintal, desenterra uma mala com 30 milhões de ienes, né? E entrega para ele, ó, você quer comprar uma casa? Eu vou te ajudar a comprar essa casa. E aí termina o primeiro episódio, né, com ela lá dizendo que vai realizar lá o sonho dele de ter finalmente uma casa, né? Porque na realidade, tudo que ela também quer, né, é poder pertencer a um lar. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.